Era meia-noite, uma rua como qualquer outra. Estávamos dentro do templo maçom para testemunhar o clímax de um ritual antigo e sagrado, realizado apenas algumas vezes no ano. Cada um deles exige muito planejamento e, visto desse ângulo, parece com os bastidores de qualquer teatro. Preciso que seja encurtado pelo menos 2 centímetros, ok? Mas esses homens não são atores atuando para as nossas câmeras. Eles são empresários e advogados, cidadãos e irmãos, maçons do século XXI, preparando-se para uma cena que tem sido preparada da mesma maneira em lojas maçônicas por todo o mundo desde o início do século XVIII. Uma cena que caminha para um clímax arrepiante e uma única palavra secreta. Aparentemente absurdo para quem está de fora, mas muito séria para aqueles de barbas falsas e de vestimentas lembrando-a de Papai Noel. O personagem central do ritual é um pedreiro bíblico chamado Hiram Abif, arquiteto do templo do rei Salomão em Jerusalém. É uma figura secundária, mencionada no livro de crônicas do livro sagrado. Foi transformado em protagonista do ritual e lenda maçônica. Grão-mestre Hiram Abif, estou feliz em tê-lo encontrado sozinho. Esta é uma oportunidade que tenho esperado por muito tempo. Nos foi prometido que quando o templo fosse terminado, nos daria a palavra do mestre maçom. Ele está sendo abordado por 3 jovens trabalhadores chamados Jubala, Jubalo e Jubalum. Eles exigem uma senha que acreditam garantir sabedoria e poder. Pela última vez, grão-mestre Hiram Abif, peço a palavra secreta do mestre maçom ou tirarei sua vida. Então morra. A recusa lhe custa a vida. Grão-mestre Hiram Abif, eu ouvi você reclamando com Jubala e Jubalo. Você escapou deles, mas de mim não. Meu nome é Jubalum. Direi o que vou fazer. Segure em minha mão um instrumento de morte. Recuse e se colocará em perigo. Peço para que me dê a palavra secreta do mestre maçom. Não. Exijo a palavra secreta do mestre maçom. Não posso. Pela 3ª vez, exijo a palavra secreta do mestre maçom. Suas exigências são em vão. Espere até que o templo seja completado e farei o melhor para servi-lo. Então morra. Hiram Abif personifica os valores que todos os maçons esforçam-se para conseguir em sua busca para tornarem-se mestres maçons. Ele é a personificação de um sistema de crença. É o puro mito maçônico. Robert Lomas é o autor de Turn the Hiram Key. Ele é um maçom. Hiram Abif representa o ego. E o ego deve ser morto enquanto é possível, para que o espírito seja livre. Então você deve aprender a controlar o seu ego. É um ritual muito dramático. Então morra. O arquiteto místico sofreu uma morte dolorosa. Agora, segundo a lenda, chega aos ouvidos do rei Salomão que seu mestre maçom foi assassinado. Temo que a palavra do mestre tenha sido perdida, como devem se lembrar. Concordamos eu, você e o grão-mestre, Hiram Abif, que a palavra do mestre maçom não seria revelada, a não ser que nós 3 estivéssemos presentes e de acordo. Agora, somos só 2. A antiga senha do mestre maçom havia morrido com Hiram Abif. Devo substituir a palavra. Esta deve ser usada para o regulamento de todas as lojas maçônicas, até que a sabedoria das gerações futuras descubra e traga à luz a verdadeira. Agora, o rei Salomão cria uma nova palavra que nenhum maçom desta reunião pronunciaria em frente ou por trás das câmeras. De todos os segredos da maçonaria, nenhum é tão bem guardado quanto esta única palavra de 3 sílabas, o passaporte para o próximo grau, o de mestre maçom. A palavra secreta é Mahaboni. Segundo a interpretação mais comum, tem origem na palavra hebreia Mahabonai, que pode ser traduzida como "Este é o construtor"? Ela é conferida em um sussurro ao futuro mestre maçom, juntamente com um aperto de mão e um sinal.
Apesar de ser facilmente encontrada online ou em um livro de referência, seu verdadeiro significado esconde-se de todos, com exceção daqueles iniciados nos mistérios maçônicos. Para os maçons, o importante não é a palavra em si, e sim a lição moral de ter que guardar um segredo e o respeito por aqueles que alcançaram sua sabedoria. Este ritual é chamado o terceiro grau. Nesta cerimônia de iniciação dos membros novos, o candidato faz o papel de Hiram Abiff. Seus olhos são vendados e ele é guiado para a sala da loja. Não lhe foi dito o que esperar. O medo é bem real. O preceito básico da maçonaria é o autoconhecimento. Fazer o papel de Hiram Abiff é a maneira mais dramática de aprender o que você é e quais são os seus medos mais profundos. Grão-mestre Hiram Abiff, estou feliz por tê-lo encontrado sozinho. Seu morte deve ser enfrentado. Então morra. O temor de que você não viverá para sempre, você encara sua mortalidade no terceiro grau. E Hiram Abiff é o personagem que morre por você. Para os maçons, a lição é óbvia. A compreensão da Irmandade é levada para o túmulo. Estas obras formam uma parte importante da simbologia maçônica. Robert Cooper preocupa-se que as pessoas possam interpretá-los literalmente. Hoje temos uma situação em que, infelizmente, as pessoas, principalmente as que não são da maçonaria, olham para os maçons nesses dramas e encenações e acreditam que sejam literalmente verdadeiras. E, é claro, não são. Então, caem em um erro sério, porque tentar provar algo que nunca foi planejado para ser verdadeiro é impossível. Então morra. A disposição do público em acreditar que os maçons iriam ao extremo para defender seus segredos fez com que fossem acusados de um crime muito mais horripilante. Uma das situações de que de tempos em tempos somos e continuamos a ser acusados de conspiração é a saga de Jack o Estripador. O homicida cortava a garganta de suas vítimas e então mutilava seus corpos e removia seus órgãos internos. O criminoso, conhecido como Jack o Estripador, nunca foi encontrado. Philip Hutchinson é um guia turístico sobre o matador, mas não é um maçom. À 1h44 da manhã, no dia 30 de setembro de 1888, o corpo de Catherine Eddowes foi encontrado na esquina do Mitre Square. As mutilações em seu corpo e rosto eram extremas. As pessoas têm visto uma possível ligação com a maçonaria. Primeiro, 2 Vs invertidos foram cortados em suas bochechas e dizem que se essas 2 letras forem colocadas juntas, formam um M de maçom. Em segundo lugar, o nome Mitre Square. Fala-se que tanto a mitra quanto o quadrado são símbolos maçônicos. Alguns escritores argumentaram que se tratava de uma conspiração maçônica por muitas razões diferentes, mas principalmente para manter o status quo. Se este indício circunstancial ligando os maçons às mortes não era o suficiente, outras terríveis descobertas alegavam uma conspiração maçônica. Às 2h55 da manhã, apenas 1h10 depois do assassinato de Catherine Eddowes em Mitre Square, P.C. Alfred Long estava caminhando até a rua Goldstein e encontrou metade de um avental branco. Jack havia arrancado do corpo e usado para limpar a faca e as mãos enquanto corria da cena do crime. Mas o que foi encontrado ao lado desse avental foi o que se tornou lenda. Havia uma inscrição deixada no muro e era algo que dizia que os judeus haviam cometido o crime. O rabisco deixado significava uma declaração antissemita? Ou a palavra Jews tem significado para os maçons? Nos rituais da maçonaria americana, há uma parte da cerimônia que se refere a 3 pessoas chamadas Júbilo, Júbila